Nós conversamos agora com Tereza Cruvinel, que é jornalista, comentarista e analista político da TV 247. Olá, Tereza Cruvinel, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Tudo bem, prazer meu estar com você, com a Tereza e com todos que nos acompanham pela TVT. Maravilha, o prazer é tudo nosso. Tereza, depois que o relatório final da CPI da Covid foi aprovado, ele foi entregue a distintas autoridades aqui no Brasil e também fora do Brasil. Aí nós tivemos essa semana aí com aquecimento, a questão da COP26, depois a gente teve também feriado e agora a votação na Câmara dos Deputados da PEC dos precatórios. Mas a minha pergunta é, o que a gente pode esperar daqui para frente com a entrega do relatório da CPI da Covid no Senado para diversas autoridades aqui no Brasil e fora do Brasil em relação aos indiciados, Tereza? Pois é, a primeira coisa é que é preciso compreender que a CPI não faz o papel da justiça, né? Como o nome indica, ela investiga, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Eu digo isso porque muita gente falou assim, no final, quando houve a aprovação final do relatório, ah, sim, parece uma pizza só mussarela, coisa parecida, né? Porque algumas pessoas esperavam, digamos, talvez tenham esperado que dali viesse um pedido de impeachment, ordens de prisão e tal, mas então não é isso. A CPI ela aponta, né, indícios ou provas de crimes, pede que as autoridades do judiciário completem as investigações, julguem as pessoas, condenem quando for o caso, né? E façam com que paguem por seus crimes, né? Quando for o caso. Então, aí esse é o procedimento. Só para ficar claro que, sabe, não se poderia esperar mais da CPI. Eu acho que ela foi muito vitoriosa, eu acho que ela fez um trabalho muito bom, né? Não só, primeiro, revelou ao Brasil coisas que o Brasil não sabia que estavam acontecendo na pandemia, né? Revelou coisas sobre a conduta do governo, né, desde confirmar o negacionismo, a existência de uma equipe paralela, né, até também casos no setor privado, como Prevent Senior e outras atuações erradas. O caso cloroquina, né, foi muito bem investigado. Proxalutamida é outro remédio que foi testado com e resultou em muitas mortes no Amazonas. Não foi tão investigado, mas a empresa figura lá, né, como o investigado, o responsável pela empresa. Então, acho que ela foi muito vitoriosa. Sim, e mais uma coisa, né, do ponto de vista do êxito da CPI. Não fosse ela, o governo ainda teria ficado meses e mais meses, né, naquele batidão que vinha, enrolando com vacinas, o Bolsonaro excitadíssimo nas ruas, pregando contra a vacina, contra a máscara, contra o isolamento social, né? A CPI forçou a compra das vacinas, a CPI denunciou a estratégia de contaminação por contágio, né, a chamada imunidade de rebanho, e forçou mudanças no comportamento do governo. Trouxe-nos a vacina mais cedo, ou sabe-se lá quando que a vacina chegaria se não tivesse havido a CPI. Né? Então, assim, esse é o meu balanço do trabalho da CPI. Agora, voltando à sua pergunta, né? O que esperar agora? Então, como você mesmo já citou, Cosmo, tem relatório foi entregue. Vamos pela ordem. Procurador-Geral da República. Este é encarregado de mandar instaurar inquérito ou apresentar denúncia contra as autoridades que têm foro especial, ou seja, direito de serem julgados pelo Supremo ou pelo STJ no caso de governadores. Tem um governador só, né, na lista de 79 pessoas, que é o do Amazonas, Wilson Lima. Então, cabe ao procurador-geral. Aí vamos ver como é que está. Ali então entram o presidente da República, os ministros de Estado, os deputados, que tem alguns, né? Só. E o governador é com o STJ. O doutor Augusto Aras disse à CPI mais de uma vez
que em 30 dias a PGR teria examinado o relatório da CPI, né? Bom, o tempo está contando. E o que ele fez até agora? Ele repetiu uma prática muito comum dele, né? Que é a de, quando recebe uma denúncia, denúncia, notícia crime, né, que ele recebe via Supremo, as pessoas entram no Supremo, o Supremo manda ouvir a PGR, o que ele faz? Quase sempre fez isso 92 vezes em relação ao Bolsonaro. Estou falando só em relação ao Bolsonaro, denúncias contra o Bolsonaro. O que ele faz? Ele manda abrir uma investigação preliminar. E aí a investigação preliminar fica andando ali, ninguém tem notícias do que está sendo concluído, apurado, e enquanto isso o processo não tem seguimento, né? Isso ele fez com 92 denúncias contra o Bolsonaro. Agora ele pediu apuração preliminar sobre os fatos apontados pelo relatório da CPI. Não deu prazo para apuração preliminar, embora ele tivesse falado em 30 dias, né? O que se espera do Aras, né? Bom, primeiro que ele cumpra o prazo que ele, embora não tenha, né, nenhuma legislação, não há uma fixação de prazo em nenhuma lei, regra ou coisa assim, ele falou em 30 dias, né? Mas abriu investigação preliminar. Quanto tempo vai durar essa investigação preliminar? Essa é a dúvida. Bom, seja mais cedo ou seja mais tarde, a pergunta é: Aras fará o que em relação a Jair Bolsonaro, que o indicou para um mandato, depois para o segundo, a quem ele tem sido tão, né, fiel, solícito servidor, alguns dizem capacho, né? Como eu estou mostrando, como eu falei, 92 vezes ele não pediu inquérito contra o Jair Bolsonaro, pediu investigação preliminar. Ele só 2 vezes ele mandou abrir inquérito contra o Bolsonaro. Uma, aquele do Moro, esse inquérito no qual o Bolsonaro prestou depoimento ontem, né? Uhum. Ontem não, segunda-feira. Acho que foi segunda. Não, depois do feriado. Quarta-feira. Quarta-feira. É aquele do Moro, que o Moro acusou de interferência na Polícia Federal, todo mundo já sabe, né? E o outro é aquele de prevaricação, por não ter tomado providência quando os irmãos Miranda denunciaram, inclusive a CPI, que havia sinais de corrupção e de irregularidades, outras na compra da vacina Covaxin, intermediada pela empresa Precisa, né? São os 2 casos, os outros ele não fez. E agora, Bolsonaro é apontado como incurso em 9 crimes pela CPI, né? Desses 9 crimes, um é crime de responsabilidade. Este não é com o Procurador-Geral da República, mais na frente a gente fala sobre ele. Crime de responsabilidade é com o presidente da Câmara, né? A quem compete abrir o processo de impeachment, porque a punição para crime de responsabilidade é o impeachment, né? Então, sobram 8. Um outro é o crime contra a humanidade, né? Que é denunciado, encaminhado ao Tribunal Penal Internacional, TPI, né? Tribunal de Haia. Então, esse também não é com o Aras. Então, sobram para o Aras 7 crimes do Bolsonaro, né? Ali tem tudo de prevaricação, crime contra a saúde pública, aquelas condutas todas relacionadas com negacionismo, etc. O Aras, quer perguntar? Pode. Não, é porque tem a ver com isso, essa discricionariedade de todos os crimes e dos envolvidos, a gente sabe que tem pessoas com foro privilegiado e outras não.
Isso também tem que Eu estou entrar nessa... falando do Aras, que a Isso, gente falou. Nós vamos falar primeiro do Aras, que isso. cuida dos que têm foro Foi privilegiado. privilegiado. Isso, Né? exatamente. Então, Porque nós foi estamos entregue falando para os deles. ministérios também, né, públicos, estaduais, justamente. Mas Tá. aí vamos por partes para ver. Tá. Então, o que vai acontecer? O mais importante são os que estão com Aras, são os que Sim. têm foro. Né? Sim, Então, e o mais importante de todos eles é o Bolsonaro, né? claro. O presidente da República. Então, eu estou dizendo, de 9 crimes, um é de responsabilidade, não é com Aras, é com o presidente da Câmara. Um vai para o TPI, que é o crime contra a humanidade. Verdade. Sobram 7 crimes. O Aras vai denunciar o Bolsonaro vai abrir inquérito ou fazer denúncia direto, sem nem. Às vezes não precisa do inquérito. Fala assim, a CPI apurou tão bem que não precisa do inquérito, eu vou direto para a denúncia. Né? A denúncia é tornar o sujeito réu. Né? Nesses 7 crimes, eu acho que o Aras vai fazer alguma coisa assim, tomar um caminho do meio. Em alguns casos, ele vai dizer que não cabe, que não se sustenta a acusação contra o presidente, e ele vai acolher ali uns crimes de menor gravidade. Isso é o que eu acho. Porque nessa altura da vida dele, do campeonato, da carreira dele, todo mundo diz que será preciso ter muita cara de pau, sabe, para não acolher nenhuma denúncia contra o Bolsonaro. Zero. Né? Sabe, a ex-procuradora Raquel Dodge acabou de dizer, olha, é impossível não reconhecer que a CPI fez um trabalho e que todas as suas denúncias são consistentes e tal. Então, isso é em relação aos crimes de responsabilidade. Desculpa, em relação às pessoas que têm foro, o Bolsonaro, eu acho isso, e ali tem deputados que são acusados de incitação ao crime. São os negacionistas. É tipo Bia Kicis, né, deputados bolsonaristas que fizeram coro à política negacionista do governo. Né? Eu acho que o Aras vai dizer, em relação aos deputados, que já foi motivo de uma briga do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a CPI, né? Eu acho que o Aras tende a pedir o arquivamento contra os deputados, alegando que eles apenas exerceram o direito à liberdade de expressão e que eles também têm imunidade de palavras, por serem deputados. Acho eu, tá? Que os deputados tendem a escapar, exceto 2, que têm problemas mais graves. O Ricardo Barros, que está encalacradíssimo no caso Covaxin, é o líder do governo na Câmara, e o Osmar Terra, que foi um dos mentores da política de contágio, né, da política de imunidade de rebanho, um dos mentores de toda a política negacionista, não precisa de vacina, não precisa disso, não precisa de isolamento, isso vai se resolver assim mesmo, nós vamos contaminando, e uma hora estaremos todos imunes. À custa de quê? De muitas mortes. Né? Se a gente tivesse na imunidade de rebanho, quantos brasileiros teriam morrido? Né? Foram 608 mil, por causa de muitos erros de condução do governo, mas a vacina veio, né? Acabou vindo. Imagina se esse país de 200 e tantos milhões de habitantes tivesse se entregado à imunidade de rebanho. Nós tínhamos 1 milhão de mortos. Né? Bom, esses são os que têm foro. O Wilson Lima, governador, já está respondendo a inquérito. Ele só foi posto aí para contentar o senador Eduardo Braga, então não tem muita novidade aí. Esses são. Agora, o relatório foi entregue ao Ministério Público de São Paulo para aqueles que respondem em primeira instância relacionados aí com São Paulo. E aí tem muita gente, tem esse pessoal de Prevent Senior, todos os que são radicados em São Paulo, tem aqueles envolvidos da VAT, né, aquelas pessoas todas do caso da vacina AstraZeneca, aquele caso da propina, da propina de $1 por dose, né? Sim. Dominguete, aquela turma toda São Paulo. Essa bola está com o Ministério Público de São Paulo. Eles serão julgados em primeira instância, né? Se forem denunciados. Também já foi para o Ministério Público do Distrito Federal, que são as pessoas as pessoas sem foro, que moram aqui ou atuam aqui
E aí você tem todos aqueles ex-funcionários do Ministério da Saúde, né? Roberto Dias, como é que chama aquela moça? Rose? Não, esqueci o nome, agora a CPI já está saindo da cabeça. Em suma, aqueles ex-funcionários, ex-secretário-geral, gente que não é ministro, né? Atuou ali no Ministério da Saúde, também reverendo, que era intermediário, em suma, dois coronéis, né? Que não são do governo, não tem foro, em suma, toda uma turma que mora aqui. Tribunal de Contas é para assuntos ali de contas de governo, de irregularidades e tal. O que eu chamo a atenção é o seguinte: o crime de responsabilidade. Né? Quando tivemos a CPI do PC, em 92, né, a CPI concluiu que houve crime de responsabilidade por parte do presidente Collor e inúmeros outros crimes comuns que foram encaminhados ao Procurador-Geral da República. Corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, etc. Aí, o que aconteceu? O Barbosa Lima Sobrinho, saudosa memória, presidente da ABI, e o Marcelo Lavener, que ainda está vivo e era presidente da UAB, né? Os dois protocolaram na Câmara um pedido de impeachment do Collor com base no relatório da CPI do PC. Os carapintadas e o povo brasileiro foram às ruas. No dia da entrega desse pedido, teve manifestações, Brasil afora, e o Ibsen Pinheiro recebeu esse pedido. O deputado Ibsen Pinheiro era presidente da Câmara e ele recebeu o pedido de impeachment dizendo: o que o povo quer, essa casa sempre acaba querendo. Né? O pedido foi acolhido pelo Ibsen, ao contrário do que faz o sentador em cima de pedidos de impeachment, que é o Arthur Lira. E vocês já sabem, né? Vocês são jovens, mas sabem. Foi instalado o processo de impeachment, foi instalado o processo, a Câmara aprovou, o Collor foi afastado, foi julgado pelo Senado. Tentou renunciar na última hora, o Senado não aceitou a renúncia, ele sofreu impeachment. Né? E tal. Agora, olha, a CPI entregou seu relatório dia 20... ou dia 19 de outubro, não foi? Isso. Então, já temos aí uns 15 dias, mais de 15 dias, acho que já temos umas 3 semanas que a CPI se encerrou, e ninguém apresentou um pedido de impeachment com base no relatório da CPI. Né? A gente sabe, né? As pessoas não apresentam porque sabem que o Arthur Lira vai sentar em cima, como já faz com outros 130 pedidos. Mas isso é sintomático. Né? Eu falei com a presidente do PT, a deputada Gleisi, e ela disse que as oposições estão, sim, se organizando para apresentar um pedido de impeachment muito amplo, assinado por muita gente, pela oposição inteira, mas talvez alguns que não são da esquerda, mas são críticos do governo e tal. Em suma, eu estou esperando esse pedido de impeachment baseado na CPI, que não foi apresentado por ninguém até agora. Ao contrário do que aconteceu lá, que mal a CPI, em 92, que tão logo a CPI terminou, Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavener encabeçaram aquele pedido que resultou no afastamento do Collor. Mas, é claro, as circunstâncias não favorecem, né? Nossas próprias mobilizações populares fora Bolsonaro estão, digamos, com a temperatura agora mais amena, já estiveram mais quentes, né? Tem atos marcados para 15 de novembro, a situação do país é muito crítica, né? Situação econômica, então muita gente fala, puxa, mas impeachment agora, falta só um ano para a eleição, menos de um ano para a eleição, né? Sim. Então, tudo isso não contribui para o impeachment. É a verdadeira marcha lenta, né, que a gente está, uma coisa quase inercial, né, Tereza? Vamos para a eleição.
né? É isso. E com isso eu quero agradecer a participação da jornalista Tereza Cruvinel, comentarista e analista política da TV 247, que já está sendo parte integrante aqui do Revista Brasil TVT. Muito obrigada, Tereza. Obrigada a vocês. Nos veremos sempre que for oportuno. Tchau, Com tchau. certeza. Abraço. Um abraço.